Pode começar. Então, boa tarde aos colegas, conselheiros. Boa tarde a quem pode nos assistir pela plataforma do YouTube. Hoje, dia 29 de abril, às 14 horas e 10 minutos, nesse momento, iniciamos a 27ª reunião extraordinária do Conselho Diretor do Centro Multidisciplinar da Barra. Essa reunião extraordinária para discussão de pauta única sobre demanda para a contratação de docente por tempo determinado para o semestre seguinte, né, o 22.12. Antes de iniciar, de fato, a discussão, eu gostaria de comentar, professor Caio, né, já participante como conselheiro desse conselho há algum tempo, a atual, né, período do mandato de representação dele se extinguiu em 17 de abril. Nós estamos com o processo em aberto, né, estamos aguardando, na verdade, se não me falha a memória, ele se encerra hoje as inscrições, mas, de qualquer maneira, para a gente não ficar sem representação docente nessa discussão, que é uma discussão importante, o convite foi estendido para o professor Caio, ele prontamente se disponibilizou para participar, mas só fazendo essa menção que ele está na condição de convidado, tem direito à voz, pode falar, mas na condição de convidado, não, em caso de necessidade de votação nominal, não haveria essa possibilidade, tá certo? Mas, então, já agradecendo a presença de todos, em especial do professor Caio aí como convidado, e só dizer para ficar à vontade, professor, para participar ativamente da maneira como desejar, independente da condição de discussão. Então, diante da pauta, né, uma pauta específica para a contratação de docente por tempo determinado, eu passo a palavra para o conselheiro Rumeni, coordenador de ensino, para que ele possa explanar a respeito da demanda e a respeito do planejamento a ser apreciado. Por favor. Boa tarde, professor Jairo, presidente desse conselho e demais conselheiros. Eu vou fazer aqui a apresentação da minha tela para poder apresentar o que nós planejamos. Bom, a dinâmica do planejamento, como vocês já bem conhecem, não é novidade, né? Então, o que a gente faz? A gente faz a definição dos encargos, né? Pelo menos nesse momento que nós temos uma prévia dos encargos aqui, eu tenho aqui essa planilha, só não vou apresentar para vocês não, tá? Entrar em detalhes não, só para demonstrar que aqui tem a planilha onde consta o encargo docente já previsto para os professores efetivos, né? E, consequentemente, aquelas disciplinas que não têm professores efetivos ou temporário na casa contratado que possam assumir, ou com previsão de renovação do contrato que possa assumir, a gente destina para temporários, para novas contratações, certo? Quando foi feito o planejamento para o ano de 2022, então, eu, juntamente com o Jairo e o professor Lísias, nós organizamos um cronograma de oferta das disciplinas, onde nós tínhamos disciplinas que seriam ofertadas nesse semestre agora, 2022.1, e disciplinas que já ficariam, né, de imediato para 2022.2, com possibilidade de algumas serem colocadas como curso de férias. Então, dentre essas disciplinas, eu fiz a montagem, né, com base nessa relação. Ainda não pegamos as demandas reais dos colegiados, né, com base em número de estudantes por disciplina, tá? Então, é uma prévia, ainda é o primeiro momento do planejamento, mas como a gente precisa adiantar essa parte da contratação dos temporários, então a gente, né, já montou basicamente, né, aquilo que vai ser o encargo dos efetivos, né, com possibilidade de mudança, claro, mas sobretudo dos temporários, certo? E aí, nós temos hoje na casa, como professor temporário contratado, nós temos a professora Bruna, que está substituindo o professor Jairo, né? Nós temos o professor Marcos Wilker, que está no código de vaga vacante, que era da professora Beatriz. Nós temos a professora Maiara, que está no código de vaga vacante do professor Jonatas.
Nós temos o professor Ricardo, que está no código de vaga da professora Flávia, que está para qualificação do doutorado, mas que está retornando. E nós temos o professor Emerson, que está no código de vaga vacante da professora Helenise. Tirando o professor Ricardo, que está substituindo Flávia, que Flávia já vai voltar para o próximo semestre, né, nós teríamos Bruna, Marcos Wilker, Maiara e o Emerson para renovação de contrato. No entanto, tanto a Bruna, que está no encargo do professor, que está substituindo o Jairo, quanto a professora Maiara já se manifestaram via e-mail, tá, que não tem interesse na renovação do contrato, tendo em vista hoje a situação de nós estão com outras atividades que não as permite estar na Barra para ofertar componente de modo remoto. Então, isso gerou, ou de modo presencial. Então, isso gerou uma demanda para a contratação de novos professores temporários. Sendo que nós tínhamos, no semestre passado, nós tínhamos uma professora, que era a professora Joana, que estava também ocupando o código de vaga vacante do professor Climério, e que nós, por conta de uma manobra que foi feita entre os temporários que já tinham na casa, né, nós não precisamos solicitar novamente um temporário nesse código. Então, hoje nós teríamos, para atender a nossa demanda, nós precisamos contratar 3 novos professores temporários, sendo um temporário para substituição do Jairo, sendo um temporário para o código de vaga vacante do Climério e um para o código de vaga vacante do professor Jonatas. E aí, aqui eu vou apresentar para vocês, então, os 3 perfis que foram montados, né, com base nessa prévia do planejamento que nós fizemos, certo? E como é praxe, a gente sempre faz o preenchimento desse formulário A, né, que esse formulário é o que vem para ser aprovado nesse conselho, para depois compor o processo que vai ser encaminhado para a Prograde, para solicitação, né, de liberação de vaga. Então, nesse primeiro perfil, né, nós vamos ter a justificativa é falta de professor efetivo em razão de nomeação para ocupar cargo de diretor de campus, né, do Jairo, uma vaga para 40 horas, certo? 40 horas semanais, e os componentes que foram alocados para esse perfil foram os componentes de embriologia e histologia básica, né? Então, a disciplina que ela vai ser ofertada são 30 horas teóricas, 30 práticas, vai ser ofertado em 8 horas aulas semanais, porque vai ser ofertado com 2 turmas teóricas e 4 turmas práticas, porque ela vai ser ofertada para 2 turmas de acordo com o ingresso de entrada. Cada turma tem uma turma teórica, mais 2 práticas. Nós temos a disciplina de epidemiologia, né? Nós temos a disciplina de imunologia, epidemiologia 60 horas, uma turma só, 4 horas aulas semanais, imunologia 45 horas teórica, 15 horas aulas práticas, são 2 turmas práticas, né, para essa turma, então, gerando encargo de 5 horas semanais, e medicina veterinária preventiva e saúde pública. Toda teórica, só uma turma, 4 horas semanais. Fazendo aqui um encargo de 21 horas aulas, né, só relembrando que para a contratação com 40 horas, o perfil ele deve ter 17 no mínimo e no máximo 24 horas aulas semanais. Então, nós temos aqui, né, um perfil com 21 horas aulas semanais, o que justifica uma contratação com 40 horas, certo? O outro perfil, certo? É o perfil, né, a justificativa é falta de professor efetivo em razão de vacância do cargo, né, no caso o professor Climério, Paulo da Silva Neto, certo? E nesse perfil foram alocados 2 componentes curriculares. Um componente é histologia veterinária, né, que nós não temos efetivos na casa com um cargo disponível para alocar esse componente, nem tampouco temporário. Então, alocamos nesse perfil a disciplina que ela tem 30 horas aulas teóricas semanal, né, no encargo dela, são 30 horas aulas teóricas e 30 prático, né, e vai ser ofertado com 2 turmas práticas, então, vai fazendo aí um encargo semanal de 6 horas aulas. E a outra disciplina, Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal 2. Essa disciplina gera a necessidade de nós abrirmos 2 turmas teóricas, cada turma teórica com 2 turmas práticas. Isso por quê? Porque hoje nós temos, né, de acordo, para 2 turmas diferentes, de acordo com o ingresso, com o ano, com o período de entrada, o semestre de entrada, nós estamos ofertando Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal 1, né?
E a expectativa, então, é o quê? Que ofertando inspeção em tecnologia de produtos de origem animal 1, que é pré-requisito para inspeção em tecnologia de produtos de origem animal, que aqueles alunos que estão na inspeção 1 estejam, né, tenham a necessidade de cursar a inspeção 2, então a gente vai repetir 2 turmas, né, agora para a inspeção 2, certo? É um componente que tem 60 horas aulas teórico e 30 horas aulas práticas, né? E tem aqui um encargo de 16 horas, por quê? Porque cada turma dessa, com 60 horas aulas teórico e 2 turmas de prática com 30 horas, né, vai gerar um encargo de 120 horas, que dá 8 horas aulas semanais. Então, somando as duas, nós vamos ter 16 horas aulas semanais. Ou seja, o componente ele vai ser ofertado por 2 turmas teóricas e 4 turmas práticas. Somando aqui o encargo, né, semanal do perfil, fica um perfil com 22 horas, o que também justifica a contratação com 40 horas. E o terceiro perfil, né, é o perfil também que justifica-se pela falta de professor efetivo em razão de vacância do cargo, foi a vacância do professor Jonatas Campos de Almeida. Esse perfil aqui é o perfil que atualmente está ocupado pela professora Maiara, mas como a professora Maiara já sinalizou que não tem interesse na renovação, né, quando chegar o momento, então, consequentemente, a gente precisa se antecipar e solicitar a contratação de um novo professor nesse perfil. Esse perfil é um perfil que vai pegar aqueles componentes de administração rural, economia rural, extensão rural, sociologia rural, né, que eram da professora Lenise, e a gente aloca dentro também alguns componentes, costumeiramente temos alocado, que eram do professor Climério, né? E aí, para esse perfil, nós vamos ter um perfil sempre que fica com um pouquinho mais de disciplinas do que os outros, porque as disciplinas têm um encargo, no geral, um encargo baixo. Então, nós vamos ter para esse perfil a administração rural, certo? Que é uma disciplina de 60 horas aulas, totalmente teórica, gerando um encargo semanal de 4 horas aulas. Economia rural, certo? É uma disciplina de 45 horas aulas, o que faz um encargo semanal de 3 horas aulas, mas ela será ofertada em 2 turmas. Uma turma para agronomia, porque não foi ofertado nesse momento, e uma turma para medicina veterinária. Uma das justificativas de estar colocando a economia rural com 2 turmas e não só uma turma, lembrando que na veterinária, a economia rural é a disciplina de primeiro semestre. Por ser de primeiro semestre, normalmente a gente já começa a disciplina aí com o número, né, de vagas para matrícula mais alta, porque as turmas iniciantes são turmas mais altas, certo? E aí, na agronomia, como não foi ofertado esse semestre, ficou para o próximo, então a gente vai colocar 2 turmas, pelo menos é a pretensão, né, o que eu, enquanto coordenador de ensino, almejo, certo? Que seja colocado 2 turmas, uma exclusiva para agronomia, outra exclusiva para veterinária. Somando aqui, né, fazendo um encargo de 6 horas aulas semanais para o componente. O outro componente é a extensão rural, 45 horas aulas, né, ofertado com, fazendo aqui 3 horas aulas semanais. Depois, metodologia da pesquisa, que é um componente com 30 horas aulas. Esse componente é um componente do segundo semestre e que vai ser ofertado para as turmas de ingressantes. Também é ofertado com 2 turmas. Uma turma para agronomia e uma turma para veterinária, então, totalizando aqui 4 horas aulas semanais. E, por fim, a disciplina de sociologia rural, que é uma disciplina com 30 horas aulas, vai ser ofertada só em uma turma, né, 2 horas aulas semanais. Fazendo o somatório dos encargos semanais, nós vamos ter que esse perfil terá um encargo de 19 horas aulas, certo? 19 horas aulas semanais, o que também atende, né, àquele mínimo de 17, o máximo de 24, justificando a solicitação da contratação com 40 horas, né, para uma jornada de trabalho de 40 horas. Então, por hora, gente, é isso. São esses 3 perfis que nós temos para destinar para a solicitação de novas contratações. Professor Romenick, pode falar, professor Lisa, depois eu pergunto. A minha pergunta, na realidade, era se existe a possibilidade da gente alocar o professor Ricardo numa outra vaga, ou não, se isso não é possível. Porque eu vi que parte dos encargos, ele inclusive ofertou nesse semestre, se não me engano, né? Epidemiologia, eu acho que ele estava dando. Então talvez desse para a gente alocá-lo numa dessas vagas, não sei, se for possível. Pronto. Então, assim, possível mas é muito difícil. Nós já tentamos isso algumas vezes aqui, conseguimos só uma única vez, porque tem que se justificar
que, primeiro, ser da mesma área do conhecimento da contratação original, que é possível, daria para ser, mas teria que justificar também que isso no processo, né, de maneira circunstanciada, que seria vantajoso no sentido de não ter opções aqui em barra, enfim. Seria possível, sim, mas tem um certo nível de dificuldade, não é automático. Mas, de qualquer maneira, o professor Ricardo, ele já tinha manifestado a não interesse de renovação, considerando as atividades presenciais, a exigência de atividades presenciais. A bem da verdade, esse semestre, né, ele está executando de maneira remota, com algumas atividades presenciais concentradas, porque para a gente não perder a possibilidade durante o semestre, mas assim, ele está com algumas outras atividades, está desempenhando as atividades, mas presencialmente ele não teria interesse. Isso já estava pré-conhecimento, né, da relação do coordenador de ensino e direção, por isso que a gente nem aventou essa possibilidade, professor Liz. Alguém tem... Professor Caio pediu a palavra, fica à vontade. Boa tarde, professor Jairo e demais conselheiros. Na fala inicial de Romeni, que me causou muita preocupação, as duas professoras que demonstraram não interesse em atividades presenciais. Diante da sua fala mais cedo, né, existe essa iminência aí de a gente poder retomar a presencialidade. E aí, existiria o risco que as professoras não concluíram o semestre, a gente teria que andar com esse processo de seleção de substituto a toque de caixa, algo mais rápido, ou a gente consegue garantir que pelo menos esse semestre vai ser concluído? Não, professor Caio. Eu conversei com as professoras, tanto via WhatsApp, quanto por e-mail, quanto pessoalmente. Por uma questão no caso da professora Maiara, é uma questão pessoal mesmo, porque ela tem uma filhinha de 2 anos, e aí, esse semestre, ela já tinha entendido que, como nós faríamos parte presencial e parte remoto, ela precisando estar na Barra, ela tem como se organizar para ficar um período na Barra, como a professora Bruna também. E a professora Bruna está agora executando uma sequência de aulas práticas, né? Então, ela teve como se organizar para estar na Barra e, consequentemente, conseguir cumprir. É diferente de dizer assim, não, agora nós vamos voltar 100% presencial, não tem mais remoto, e o professor vai ter que estar aqui. Aí, no caso da Maiara, como ela tem uma filhinha de 2 anos, e eu acho que já está entrando em idade escolar, pelo que eu entendi, teria algumas dificuldades de vir para a Barra para, de repente, ficar aqui por um período mais curto, né? E depois ter que voltar e todo um processo de readaptação, enfim. Aí nós conversamos bastante, mas estou bem tranquilo em relação a isso, porque nós temos tido um diálogo bem franco em relação a essa situação, e tanto a Bruna, né? A Bruna é porque ela renovou o pós-doc dela e ela tem preferência em continuar com o pós-doc, né? Tem a previsão de renovação do pós-doc para o próximo semestre. E aí ela prefere continuar com a pesquisa do que vir para ficar como temporário, né? Já que é uma pesquisa que tem um tempo que ela vem desenvolvendo e ela não quer abandonar a pesquisa agora, nesse momento da pesquisa. Então, por esses fatores. Mas para esse semestre, né, repetindo, para o próximo, né, já ficou certo, não teria mais como a gente ficar fazendo adaptações para elas ficarem em um momento remoto e um momento prático, como a gente está fazendo esse outro. Então, teria que ser o presencial, ou um momento remoto e um presencial. Então, daí a informação, né, de não ter interesse na renovação. Para esse, a gente está fazendo uma dinâmica que está dando para continuar, né, com esse sistema híbrido. É isso, um pouco, professor Caio, tem mais colegas, assim, o nosso processo de contratação de professor substituto, ele ainda é muito demorado, né? É tanto que a gente está aqui agora, iniciando um planejamento para a contratação, e veja que a gente está, na fala do professor Romenick no início, ele já deixou isso claro. Nós precisamos iniciar o processo de contratação, que aí vão passar por vários trâmites ainda, até de fato chegar na contratação, que é aquele momento do edital e tal,
3 meses antes, praticamente, 2 meses antes, então é demorado. Então, assim, infelizmente, a gente fica muito amarrado em termos desse planejamento, para dizer assim, o professor não tem a possibilidade de ficar 100% presencial, então vamos desligar o contrato dele, que é possível, e vamos contratar outro na sequência. Esse outro na sequência ser contratado vai chegar daqui a 2, 3 meses, mais ou menos, que já inviabilizaria todo momento. Então, é isso que o professor Romenick, nesse momento de transição do primeiro semestre, para que a gente não perdesse a oferta da disponibilidade, a gente fez esse diálogo desde o início do semestre com os professores, colocando essa possibilidade de realização de momentos híbridos com aulas práticas concentradas, para que a gente não perdesse, né, o processo e conseguisse ofertar disciplinas. Mas para o próximo semestre, nós estamos deixando muito claro, tanto para aqueles possíveis a serem renovados, como os novos que serão contratados, que precisará estar em barra para 100% das atividades presenciais, né? E é o que a gente espera que continue, em termos epidemiológicos. Mais alguma solicitação de esclarecimento? O que eu ia colocar, professor Romenick, só para me confirmar se minha lembrança está correta. Você apresentou aí 3 possibilidades, não é isso? Mas de renovação, então, nós só renovaríamos, que aí você não chegou a apresentar, pelo menos eu não no documento, nós renovaríamos o do professor Emerson, não é isso? O professor Emerson e o professor Marcos Wilker. Professor Emerson e Marcos Wilker, tá, é isso. É porque eu estava imaginando na minha cabeça que a gente tinha mais vaga de substituto, mas são essas 2 que permaneceriam, isso, né? Exato. Tá, aí seria importante apresentar aí também, rapidamente, não precisa ser no formulário, mas porque são... a renovação, ela também exige a apreciação do conselho, né? Ok. Posso fazer agora? Por favor. Ok. Eu não preparei formulário para os outros que vão renovar, porque aqui a gente vai, né, fazer no outro momento, mas diante da necessidade de aprovação, então, aqui nós temos, né, os perfis que foram montados para os 2 professores com interesse na renovação. Para o professor Marcos Wilker, né, nós definimos aqui a disciplina de diagnóstico por imagem, a disciplina que ele já está ofertando, né, já tem experiência com a disciplina, então é uma disciplina que ela tem um encargo de 30 horas teóricas, né, e 30 horas práticas, certo? E vai ser ofertado aqui com 3 turmas, porque é uma disciplina que são turmas de 15 alunos. Então, são 3 turmas práticas, então vai fazendo aqui um encargo de 120 horas, né? 120 horas total, que vai dar 8 horas aulas semanais, certo? A outra disciplina, semiologia, onde o professor vai pegar 75% do componente. Essa é uma disciplina com 30 horas aulas teóricas e 30 práticas, também ofertada com 3 turmas práticas, né, 3 de 15, fazendo aqui 120 horas, né, no encargo do docente, que semanalmente vai dar 6 horas aulas. E clínica médica e cirúrgica de pequenos animais, né, colocando aqui uma previsão de 50%, certo? Do encargo do componente, certo? Onde essa disciplina, ela tem 60 horas aulas teóricas e 30 horas aulas práticas, né? Também é ofertada com 3 turmas práticas, cada turma com capacidade máxima de 15 alunos, né? Somando aqui o encargo total de 150 horas, o que vai dar aqui 5 horas, mas essas 5 horas, lembrando, né, que era 10 horas total, 5 horas, porque é 50% do encargo total. E deontologia e ética profissional para completar o perfil. A disciplina de 30 horas é totalmente teórica, né, que dá o encargo semanal, ofertado apenas uma turma de 2 horas. Somando aqui o encargo semanal para esse perfil, o perfil vai ficar com 21 horas aulas, que também justificará a renovação do contrato do professor para uma jornada de 40 horas semanais. E o perfil do professor Emerson, que é aquele perfil de engenharia rural,
no perfil vai ficar alocado construções rurais, né, uma disciplina com 30 horas teóricas e 30 horas práticas, né, que gera um encargo aí total de 90 horas por professor e um encargo semanal de 6 horas aulas. A disciplina de informática instrumental, essa é uma disciplina que nós temos uma quantidade considerável de alunos retidos, porque ela não foi ofertada em nenhum momento durante o período da pandemia, por ser uma disciplina de natureza prática, que tem a necessidade de ser realizada no laboratório de informática, então a gente está ofertando agora para a parte dos alunos e vamos repetir no próximo. Essa disciplina é uma disciplina de 45 horas aulas, né, para ser ofertadas aqui para 2 turmas, são 3 horas aulas semanais, 2 turmas, que vai dar um total de 6 horas aulas semanais, certo? A disciplina de topografia, né, que é uma disciplina que nós temos demanda, porque nós temos alunos que estão fazendo desenho, alunos que já fizeram desenho do próximo, no semestre anterior. É uma disciplina no terceiro semestre do curso, né, que tem como pré-requisito desenho, então a gente tem demanda também para a oferta dessa disciplina. É uma disciplina com 30 horas aulas teóricas, 30 horas aulas práticas, e vai gerar aqui, né, um encargo, né, com 2 turmas, ofertada com 2 turmas práticas, um encargo de 90 horas, gerando aqui 6 horas aulas semanais. Essa turma aqui essa disciplina vai ser ofertada para os alunos que ingressaram em 2021. E para finalizar, para fechar esse perfil, a disciplina de ética e legislação. Essa disciplina é a disciplina de 30 horas, com encargo semanal de 2 horas aulas. Somando aqui o encargo do professor Emerson, ele ficará em 20 horas aulas semanais, o que justifica também a contratação, a renovação para uma jornada de 40 horas semanais. Obrigado. Então, em si, resumo, né, seriam a demanda apresentada seria de renovação de 2 docentes, né, que já estão na casa, e a contratação de 3 novos perfis, considerando que os que estão na casa ou não têm interesse de renovar ou não pode, nas diversas situações já expostas. Pergunto aos conselheiros, se tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão. Lembrando que esse trâmite, ele se dá nesse momento, para que, na sequência, apreciado e aprovado por esse conselho, seja encaminhado para a Pró-Reitoria de Graduação, feito análise na Pró-Reitoria de Graduação, aprovado, aí sim, encaminhado para a Secretaria Acadêmica, sair no Diário Oficial, o Diário Oficial aí retorna para a gente, no caso da contratação, para fazer o edital e o processo todo de contratação, e no caso da renovação, vai para a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e é automático a renovação. É isso para iniciar em julho, mas a gente tem que iniciar já a fazer isso meados de julho, né, as aulas, 20 e tanto de julho, se não me falha a memória, mas a contratação tem que ser já no início de julho. Final de agosto. Certo? Começam as aulas. Alguma dúvida? Algum questionamento? Não, tranquilo. Então, eu vou, não havendo dúvida nem questionamentos, eu vou colocar em regime de votação. Aqueles conselheiros que estiverem de acordo com o planejamento para contratação e renovação de professor por tempo determinado para o semestre 2022.2, que estiver de acordo, permaneça como está. Votos contrários ou abstenções, por favor, se manifestem no chat. Sem manifestações, então, aprovado o planejamento. Eu queria aproveitar essa reunião extraordinária para colocar um outro ponto que está relacionado à temática de contratação de professor substituto. Porém, é um trâmite ainda, uma vaga não efetivada, né? O código de vaga gerador para a contratação ainda não está efetivada. Tem uma demanda que chegou ontem para o centro. Essa demanda é a demanda de sessão, solicitação de sessão de um professor da casa, professor Luiz Francisco,
a seção da UFOB para a Universidade Federal do Semiárido, Rural do Semiárido, FES. Conforme todos os processos que chegam relacionados à movimentação de docentes, fluxo, né, a gente já faz um encaminhamento para o colegiado faça a primeira análise e então retorne para apreciação. Esse é o trâmite, a gente vai repetir. Entretanto, como eu disse no início da reunião, nós temos o prazo para solicitar a abertura do processo para a contratação de docente. O processo interno, quer dizer que é a vaga geradora, mas o processo interno, que segundo a agenda oficial, a agenda acadêmica, o prazo é até dia 30 de abril. Então, para não correr risco de perdermos esse prazo, mesmo sendo algo excepcional, conversando rapidamente com o coordenador de ensino, professor Romenick, nós já achamos interessante já trazer essa possibilidade, e aí eu reforço, né, que é uma possibilidade de demanda de contratação de substituto, caso, na análise do colegiado, isso venha a ser apreciado e aprovado. De maneira alguma, eu gostaria que essa estratégia, né, de já colocar isso em conselho, defina qual vai ser o processo de decisão final. Essa definição vai ser junto ao colegiado e depois retornar para cá. Entretanto, a avaliação é que, caso não seja encaminhar a abertura do processo, ele pode se tornar inviável, né, a análise em si, porque perderia o prazo institucional e aí, mesmo que depois venha a ser aprovado, nós não conseguiríamos encaminhar a vaga. Em caso de ser negada, naturalmente essa vaga não vai ser continuada a opção e não vai para a abertura do diário oficial, para a contratação em si. Então, é simplesmente uma estratégia de garantia do cumprimento dos prazos institucionais para que não haja nenhum tipo de questionamento lá na frente, certo? Mas deixando muito claro que isso, de nenhuma maneira, se caracteriza como um acordo para aprovação posterior, certo? Feito esse esclarecimento, eu questiono ao Conselho se há alguma dúvida em relação a essa tramitação, a essa estratégia aqui adotada por mim, trazendo isso já para o Conselho. Não havendo dúvida, não havendo solicitação de esclarecimento, eu passo a palavra, então, novamente para o professor Romenick, para que ele possa expor, em caso, né, de aprovação e de efetivação dessa demanda, qual seria o perfil indicado para a contratação de professor substituto, que nesse caso seria mais uma contratação, já que nós não temos na casa. Eu estou em reunião. Professor substituto ou efetivo que possa ocupar totalmente esse encargo docente. Professor Romenick, por favor. Professor Romenick, não sei se você está falando, mas o seu áudio está desligado. Desculpa. Acontece. Ok. Ok, obrigado, Jair. Então, em caso, né, de haver a aprovação, de haver aí uma deliberação de modo favorável a respeito da sessão do professor Luiz, nós teremos que solicitar, temos direito, como o Jair bem colocou, a solicitar na vaga um professor temporário. Para a contratação desse professor temporário, eu analisei a seguinte situação. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Aqui em relação ao perfil do professor José Augusto. O professor José Augusto chegou agora, né, há pouco tempo, por redistribuição, ele está na vaga, que era a vaga preenchida anteriormente pelo professor Anderson. Então, para o próximo semestre, ele teria como componentes para ministrar zootecnia geral, gestão em agricultura familiar, aquicultura, manejo e conservação de recursos naturais.
Esse professor é um professor que ele é da área de solos, certo? Ele tem formação específica na mesma área que o professor Luiz. Se a gente for analisar aqui, o encargo que vai ser gerado para esse docente, para ser um encargo de docente efetivo, é um encargo muito alto. Por outro lado, o encargo, né, que o professor Luiz estaria ministrando no próximo semestre é um encargo composto por esses três componentes curriculares, um encargo bem menor do que o encargo que está lá, né, alocado no perfil do professor José Augusto, que poderia as disciplinas serem ministradas pelo professor José Augusto, com possibilidade até de redução desse encargo, porque física e classificação do solo é uma disciplina que está sendo ofertada agora nesse momento, pode haver até uma redução desse encargo, talvez esse componente não ser ofertado ou ser ofertado com um número de vagas menores, né, talvez com uma turma, prática só. E aí, a estratégia que eu proponho é que, sendo o professor José Augusto, né, um professor com conhecimento específico na área do professor Luiz, que ele possa assumir os componentes durante esse período, né, da sessão do professor Luiz, os componentes do professor Luiz Francisco, ou pelo menos nesse próximo semestre, e o perfil que está com o professor José Augusto, ele viria para ser um perfil para nova contratação, certo? Alocado aqui embaixo. Com zootecnia geral, com 3 horas aulas semanais, na disciplina de 45 horas, ela é toda teórica, que gera um encargo semanal de 3 horas aulas. Gestão em agricultura familiar, que é uma disciplina 60 horas aulas semanais, totalmente teórica, que gera um encargo semanal de 4 horas aula. Aquicultura, que é uma disciplina com 30 horas teóricas e 30 horas práticas, né, gerando um encargo aqui, sendo ofertado para 2 turmas, com 2 turmas práticas, gerando um encargo de 90 horas e 6 horas aulas semanais. E manejo e conservação de recursos naturais, que também é uma disciplina com 30 horas aulas teóricas, 30 horas aulas práticas, né, ofertado com 2 turmas, tendo encargo aqui, total de 90 horas, contabilizando 6 horas aulas semanais, o que daria um perfil com 19 horas aulas semanais, justificando a contratação de um temporário para 40 horas, né, uma jornada de 40 horas, certo? Isso aqui né, eu acho que seria uma estratégia viável no sentido de que a nossa experiência já mostrou que abrir um perfil de contratação de temporário, né? Às vezes o professor está ali com 16 horas, né? Faltou 1 hora a aula para fechar às 17 para ir para 40 horas, a gente abre um perfil com 20 horas, né? E o temporário com 20 horas, ele acaba não sendo né, estimulado a vir, acaba ficando desestimulado a querer vir, a tentar a vaga para vir para a Barra, às vezes para ficar um semestre, um período de tempo mais curto, né, com a jornada de trabalho mais curta. Então, a gente tem sempre procurado encaminhar perfis para contratação de temporário, perfis com encargo mais alto, né, justificando aí uma contratação de 40 horas e, consequentemente, a gente poder, né, ter a possibilidade de ter candidatos com interesse na vaga para que possa, né, participar do processo seletivo. Então, é isso por hora. Obrigado, professor Romenick. Eu questiono aos conselheiros se tem alguma dúvida, sugestão, questão a ser levantada. A sessão seria por 1 ano, é a proposta que chegou? Na verdade, sessão não há um prazo definido, pelo menos não no ofício. Eu confesso que eu precisaria me informar, não me informei exatamente qual o período máximo de sessão, mas normalmente eu imagino que são 2 anos. Mas, assim, no ofício que foi encaminhado, não há definição de prazo. Conselheiro Caio. Só fiquei com a dúvida com relação ao encargo do professor José Augusto. Ele está ministrando agora quais componentes? Agricultura. Agricultura e manejo e conservação de recursos naturais, não é isso, professor Lísias? E uma optativa também, né? Sim, e recuperação de áreas degradadas. Então, precisa repetir novamente semestre que vem a oferta desses componentes que ele está ofertando agora? Sim, porque manejo e conservação de recursos naturais, nós colocamos, como o professor chegou depois,
né, nós acabamos colocando ali na expectativa de ela não tinha entrado no planejamento, a princípio, né, assim, as disciplinas dele não tinham entrado, então a gente colocou na expectativa de que, se de repente os alunos conseguissem encaixar no horário deles, ou tivesse também dentro do quantitativo de disciplinas, né, que eles considerassem, vamos dizer, um quantitativo que desse para cursar, a gente talvez não tenha que ofertar mais na frente, mas aí, para manejo e conservação de recursos naturais, nós só tivemos 3 alunos contratados, ou matriculados, desculpa. Né? Então, a gente vai ter que ofertar esse componente. Lembrando que foi uma disciplina que foi inserida depois do planejamento pronto, depois das disciplinas já todas alocadas no SIGA, né? Como o professor chegou e a gente precisava gerar encargo, nós acabamos colocando a disciplina. E aí os alunos não tinham se planejado para cursar essa disciplina, consequentemente, gerou uma baixa procura pelo componente. Né? Poucos alunos tiveram interesse na matrícula por já estarem comprometidos com tantos outros componentes. Só no caso de agricultura, pode falar. Nós tínhamos demanda para 2 turmas, né? Mas aí o que nós optamos? Qual foi a nossa estratégia? Devido ao fato do professor estar chegando, né, já chegar com o semestre andando, e não sobrecarregar demais o encargo dele, jogar um componente a mais, nós decidimos colocar uma turma de agricultura mista, agronomia e veterinária, nesse semestre, para poder atender uma demanda, que era uma demanda daqueles alunos que são pré-formandos, né, que a gente não costumeiramente tem chamado de pré-formandos, que são aqueles que estão ali no finalzinho do curso, que estão faltando ali 2 semestres para a conclusão dos componentes e sair para estágio. Né? Então, a gente tem dado atenção para que esse aluno não fique um semestre a mais na instituição, só para aguardar fazer um componente. Né? Então, nós colocamos a agricultura pensando em priorizar esses alunos, mas ficando a outra turma de agricultura para oferta no próximo semestre, porque nesse semestre de 2022.2 nós vamos ter alunos também que estão nessa situação, que agora eles não poderiam fazer agricultura, devido ao fato de já estarem com um quantitativo grande de disciplinas, mas que vão precisar fazer agricultura no próximo também. Então, estrategicamente, a gente fez essa divisão. Só relembrando que o professor José Augusto, né, ele chegou na nossa universidade por redistribuição. Nós havíamos aprovado a redistribuição dele no final do ano passado, mas não tínhamos como incluir no planejamento, porque dependeria da aprovação da instituição, da aprovação do MEC. Então, acho que de maneira cautelosa, nós não incluímos no planejamento. E aí, quando soubemos da efetivação, né, quando saiu de fato numa portaria no MEC, foi que nós fizemos essa inserção para o professor não ficar sem cargo, e é isso que o professor relatou. E outro ponto também importante a ser reforçado é que o código gerador, né, o código de vaga gerador, era do professor antes, que saiu por remoção. Chama então, nós ficamos um tempo sem ofertar essa disciplina de maneira adequada, né? Porque algumas a gente conseguiu encaixar em um determinado semestre ali juntando a vaga da licença maternidade do professor Antônio Miriam, mas em outro semestre ficou sem oferta dessas disciplinas. Então, há um certo acúmulo também. Professor Caio, por favor. Não, só para concluir esse ponto, eu achei que a estratégia que o Romenico montou, realmente, já que é professor da área, que tem o domínio, eu acho que seria excelente. Agora, a questão só é a preocupação de entrar em contato com o professor, né? A princípio, a gente pode até pensar, não, é da área dele, ele vai aceitar prontamente, mas é porque, como seria algo temporário, então, ele ficaria assumindo as disciplinas 1 ou 2 anos, mas depois ele teria que voltar para as disciplinas de origem do código gerador. E aí, assim, né, a gente que já passou pelo início de montar uma disciplina do zero é meio complicado, e a cada semestre a gente precisa estar renovando, atualizando, enfim. Então, é uma estratégia muito positiva, eu acho que não deixaria os nossos estudantes com nenhum tipo de déficit em termos de aprendizado, mas só essa preocupação de até consultar realmente depois, se concretizando isso, essa possibilidade, se realmente o professor ele vai ir de acordo com esse planejamento. Mas eu acho que seria uma estratégia bacana. Importante, muito bem lembrado, professor Caio. Assim, de maneira formal, né, eu costumo tomar as atitudes formais quando é formalizado, né? Então, assim, só recebi ontem, mas eu já sabia
alguns dias dessa possibilidade da chegada desse ofício. E sim, a gente já tinha feito, o próprio professor Luiz Francisco já tinha colocado essa possibilidade, que ele, obviamente, está ciente dessa solicitação de sessão, está de acordo, tem interesse, e ele mesmo já tinha feito esse contato com o professor José Augusto, e ele está ciente, tem concordância, mas concordo totalmente com sua fala, que a gente vai precisar, em caso, mas veja, são vários porém, aprovação do colegiado, tudo, que vai, obviamente, precisar, antes da formalização, conversar com o professor Luiz Augusto, José Augusto, perdão, sem nenhuma dúvida. Mais alguma colocação? Então, não havendo nenhuma colocação, eu coloco em regime de votação, relembrando que essa vaga, para perfil de contratação de professor substituto, ela só será efetivada em caso de apreciação, e aprovação da sessão do professor Luiz Francisco. São coisas independentes do ponto de vista de aprovação, mas que são dependentes do ponto de vista de consequência, então, daí essa organização. Então, nessas possibilidades, gostaria de saber, perguntar ao conselho se todos estão de acordo com o perfil a ser gerado, com a vaga a ser gerada para a contratação desse professor substituto, considerando esse rearranjo já apresentado. Conselheiros que estiverem de acordo, permaneçam como está. Voto contrário ou abstenções, por favor, se manifestem no chat. Então, sem manifestações, aprovado, vamos fazer os encaminhamentos devidos. E, obviamente, estamos aqui de maneira bem antecipada, as efetivações só vão ocorrer, possivelmente, no mês entre o final de maio e junho, do ponto de vista de processo seletivo e tal, mas vejam que caso todas essas vagas se efetivam, a gente vai ter uma grande quantidade de processo seletivo para realizar, A gente vai precisar da movimentação, do apoio dos nossos colegas, enfim, mas aí são outros passos. Perdão. Sem mais, eu pergunto aos conselheiros se gostariam de acrescentar algo. Tranquilo. Não havendo, então agradeço. Declaro encerrada a reunião e desejo um bom final de tarde, um bom trabalho e um bom final de semana para os colegas.